L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne le démange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje com mais calma, continuando nossa jornada emocionante aí. Você está ouvindo Para Acabar com o Juízo, seu podcast voltando a ser semanal de leitura comentada do Antiédipo, todas as quintas-feiras, quando possível. É isso, foi muita doideira, cara. O mês de maio e junho foi muito punk. Eu senti que. Agora eu tenho uma parada, agora eu consegui dar uma parada, mas foi punk, bicho. Foi preparar um mini curso, lançar os livros. Aí eu lancei o livro, lancei o livro no Rio, lancei o livro em Vitória. Quem quiser conhecer o livro, o Genealogia Clínica, Nietzsche, a Experiência do Sofrimento, eu vou estar deixando no comentário desse podcast aqui tanto o link para comprar no site da editora, quanto o link para baixar em PDF, se você quiser dar uma olhada. O download dele é gratuito. É meio informal isso, eu não comentei com a editora, mas eu propus isso para mim mesmo, né? Então fica entre nós. Aí se você quiser olhar e compartilhar o link do download, ou quiser... Como é que fala? Quiser passar, compartilhar, quem estuda Nietzsche, quem gosta de Nietzsche aí, eu acho que vai ser da hora. Quem pensa clínica também. Então é isso, com mais calma é isso. Que mais? Aí eu vim para Espanha, eu tô com uma companheira espanhola, e aí eu vim aqui não para estudar, mas para ficar junto aqui. E tô com 2 gatos aqui também, fazendo companhia. E aí aproveitei também coisa do fuso horário, né? Porque aqui são 5 horas para frente, e tô usando as manhãs para fazer pesquisa, e minha clínica foi para parte da tarde. Aqui, né? Aí meus atendimentos estão de manhã no Brasil, mas acaba sendo à tarde aqui. Aí é um jeito de organizar as coisas aí pra nessa reta final do doutorado que tá me tirando um pouco sono, assim, tá me deixando uma pilha meio ansiosa e depressiva. É difícil, bicho, esse negócio de terminar as coisas, né? Algumas coisas são meio chatas. Tô meio de bode com tudo. Eu vivo, né, altos e baixos, assim, então não muito baixos, assim, nem muito altos também. Vivo uma vida alegre, né? Vivo uma vida meio solar, assim. Mas eu tenho umas certas dificuldades de vida, assim, né? Por causa de episódios de humor e de, sei lá, sociabilidade. São coisas e coisas aí. Nada muito grave, também nada muito agradável, nada muito aprazível. Aí fechar o doutorado é um negócio particularmente desagradável. Mas vamos que vamos, a pesquisa está andando. Estou estudando tecnologia de gênero aí, gênero como tecnologia, pesquisando masculinidades, né, que é um assunto que tá bombado aí. Eu acho que tá bombado, né? Ou eu que tô pesquisando, tô vendo por tudo quanto é parte. Mas eu acho particularmente que tinha que estar bombado mesmo, assim, a coisa, muita merda do mundo, acho que tá na conta da masculinidade mesmo, assim, do sistema de gênero, na verdade, né? Não apenas da masculinidade. Mas isso aí é outro papo. Bom, o nosso papo aqui é de Antiédipo, né? Mandar só um abraço pro Marcos, cara, que sempre fica feliz quando o episódio tem um hiato, comenta lá, pô, abração, Marcos, você é companheiro aí de alegria de continuar com esse podcast. E, sei lá, quem é ouvinte novo aí, que eu acho que temos meus ouvintes novos aí, pelo programa parece que tá chegando gente, sejam bem-vindas, bem-vindos aí, né? E divirtam-se também. Quiserem vir gravar aqui um episódio comigo. Não sei se eu tô falando alto, tô falando baixo, eu tenho a tendência de falar baixo, mas aumenta o volume aí do seu tocador de podcast que vai dar tudo certo. Aí, eu tomei um bolo de um paciente agora, eu tô aproveitando para gravar esse episódio. 2h52 2h52 do Brasil, da Espanha, 9h32 do Brasil, episódio 194, se eu não estou enganado. E aí, agora que eu estou aqui com a versão digital,
Tô na página, eu acho que para todo mundo, né? 384. E é bem no finalzinho, é a última linha da página, assim, né? Na verdade, o último período que começa e continua na próxima página. Eles estão falando do Reich, né? E das viagens do Reich lá, do orgônio e da curva orgástica. E aí tem assim, né? Depois da nota de rodapé 13 tem se considera, aí eu vou daí. Se considera em detalhe a teoria final de Reich, confessamos que seu caráter, ao mesmo tempo esquizofrênico e paranoico, não apresenta inconveniente algum para nós, muito pelo contrário. E é interessante, né? Porque o Reich, ele tem duas coisas muito pesadas, não, muito fortes, assim, né? Uma que ele é preso, né? Ele é preso por charlatanismo, ele é preso pela FDA, não pela FDA, né? Por acusações da Food and Drug Administration, que ainda existe, e realmente tem um consórcio muito forte, uma ligação corporativista muito forte com a psiquiatria, né? Porque ele experimentava um tipo de cuidado, né? Um tipo de prática médica, um tipo de prática de saúde a partir dessa acumulação de energia orgonótica, né, de energia orgânica. Ele tinha as caixas orgônicas, assim, né, e você entrava na caixa orgânica, que não é difícil de fazer, inclusive, nem a caixa orgânica nem a manta orgânica, para trabalhar tanto questões neuropáticas e psicopatológicas, mas também o câncer, assim, né. Ele tinha um distribuidor de orgônio também, com a mangueirinha, tem a manta orgânica, que eu sempre quis fazer, eu nunca fiz, cara. Porra, mó vacilo. Meu professor amigo Nelson, ele falou que já usou uma orgânica que dá um pump, assim, que é legal. É só algodão e metal, tipo bombril, assim. Você tem que ter um condutor orgânico e um condutor metálico, assim, botar junto e deixar um pouquinho no sol para dar uma calibrada. Mas enfim, aí a FDA denuncia o cara, ele é preso, né? E na prisão ali no final dos 40, nos anos 50, acabam testando medicamentos nele, cara. Olha que ironia, que doideira. E aí ele morre, assim, com ataque cardíaco, né? Na prisão. Ele se mudou para os Estados Unidos porque ele foi expulso, né, da Europa ali durante a Segunda Guerra Mundial. E de todas as associações, né? Associação Psicanalítica, Associação Pessoal Comunista, do Partido, né? Comunista, ninguém com a cara dele, assim. E aí as paradas doidas são essas, né? Uma que ele morre na prisão, sendo testado medicamento nele, e outra que ele entra numa pira, né? Na prisão ele tem... Cara, como é que é o nome desse livro? Eu já mencionei aqui, eu gosto muito do Reich, né? Então provavelmente eu tenho mencionado, assim. Não sei se é Contatos com o Espaço. Isso mesmo. Porra, caralho, eu gosto muito do cara, porque eu lembrava de cabeça no livro. É Contato com o Espaço. Contact with Space. E é o livro dele. É a última publicação dele, né? São escritos de relatórios de 51 a 56, ele morre em 57, né? E aí o relato dele das experiências com energia orgânica, né, cara? Mas eu acho que também tem uma parada que ele dá uma cogitada, senão aqui em algum diário, assim, que ele pode ser uma raça, ele pode ser de uma raça híbrida, né, entre os humanos e os alienígenas. Então ele começa a dar uma pirada, né? E aí ele super se sente perseguido, assim, pelo governo americano, por todo mundo, mas não deixa de ser verdade, né? Ele era mesmo perseguido, que morre na cadeia. É o famoso, né? Não é só porque você é paranoico e cria teoria da conspiração que você está errado, né? Que eles não estão te perseguindo mesmo, estão, né? E acho que tem essa parada no Contact with Space dele pirar essa coisa dele ser de uma raça alienígena, assim, se eu não me engano. E ele também fica tentando mudar, né? Esse experimento, esse relatório desse período. É muito desse período que ele vai lá pro Arizona testar o acumulador de orgônio para trazer chuva, né? Que alguém. Total Reich, né, cara? Quem é que faz essa música? Tem alguém que eu acho que faz Cloudbuster. Isso, a Kate Bush tem um clipe
e uma música que chama Cloudbusting, que fala do Reich. Depois procurem lá, Cloudbusting. E o clipe é um cara tentando acumular chuva no deserto, se não me engano, né? Bem da hora. Um cientista meio maluco, assim, né? Então, da Kate Bush. A Kate Bush que teve aquele revival, né? Por causa do Stranger Things, né? Stranger Things? É isso mesmo? Qual que é aquela música dela? É, Hop Me Up the Hill, né? Por aí vai. Enfim, vamos voltar aqui, né? Antiético é muita aba, né? O que alguém falou aqui comigo. Putz. Ah, acho que é de boa. Boa. Vou falar com a Renata depois. Caramba. Então, o desprendimento, né? Já manda oi e manda áudio, assim. Oi, sou fulana, sou Betrano. Aí manda áudio. Eu falei, caralho, que ousadia. Enfim, aí, obviamente, o Deleuze e Guattari se amarram nessas doideiras, né? Confessamos que toda tentativa de aproximar a sexualidade de fenômenos cósmicos do tipo tempestade elétrica, tudo aspas, tá? Bruma azulada e céu azul, o azul do orgono, entre aspas, fogo de Santelmo e manchas solares, fecha aspas, fluidos e fluxos, matérias e partículas, nos parece afinal mais adequada do que a redução da sexualidade ao lamentável pequeno segredo familista. Então, tem que explodir a sexualidade mesmo, né? Então, muito mais interessante. Acreditamos que Lawrence e Miller têm uma avaliação mais justa da sexualidade do que Freud, inclusive do ponto de vista da famosa cientificidade. Não é o neurótico deitado no divã que nos fala do amor, da sua potência e dos seus desesperos, mas o mudo passeio do esquizo. Só servir uma aguinha aqui pro locutor. O percurso de Lenz nas montanhas e sob as estrelas, a imóvel viagem e intensidade sobre o corpo sem órgãos. Isso aí que vai falar muito mais de sexualidade, né? Quanto ao conjunto da teoria reichiana, ela tem a incomparável vantagem de mostrar o duplo polo da libido, como formação molecular à escala submicroscópica e como investimento das formações molares à escala dos conjuntos orgânicos e sociais. É verdade, né? Nesse sentido que o Reich já tem uma certa micropolítica e uma microfísica do desejo mais interessante. Faltam apenas as confirmações do bom senso. Por que, em que isso é a sexualidade. Muito bom. Aí a gente chega aqui, né, essa sessão inteira, né, que é a 4.2, ela é muito boa, né? É a sessão que se chama... o inconsciente molecular, né? Então é muito bacana, assim, muito direto ao ponto do que eles estão pensando. E aí esse parágrafo foi um parágrafo que eu me lembro muito bom, excelente, né? O próximo, 4.2.7, gigantismo e nanismo do desejo. O sexo não humano, nem dois sexos, mas N sexos. Então bora lá. Sobre o amor, o cinismo disse ou pretendeu dizer tudo. A saber que se trata de uma copulação de máquinas orgânicas e sociais em grande escala. No fundo do amor, os órgãos. No fundo do amor, as determinações econômicas, o dinheiro. Porém, é próprio do cinismo buscar o escândalo onde ele não se encontra e passar por escandaloso, mas sem audácia. Que interessante, né? Então, o próprio cinismo, né, já coloca aqui, né? O amor é apenas copulação de máquinas orgânicas e sociais em grande escala, né? No fundo do amor, os órgãos, impelindo ao amor, né? No fundo do amor, as determinações econômicas, o dinheiro, né? Então, de alguma forma, essa sacanagem deles e Guattari, né? Pragmaticamente eles estão certos, né? O cínico está certo. Entretanto, contudo, todavia, é próprio do cinismo buscar o escândalo onde ele não se encontra e passar por ele escandaloso, mas sem audácia. E aí eles vão trazer nessa dimensão audaciosa. Antes o delírio do bom senso do que sua banalidade. Porque a primeira evidência é que o desejo não tem pessoas ou coisas como objeto, mas meios inteiros que ele percorre, vibrações e fluxos de qualquer natureza que ele esposa, introduzindo cortes ou cortes, aqui não tem como saber, né? Capturas, desejos, sempre nômade e migrante, cuja característica é, primeiramente, o gigantismo, entre aspas. Ninguém mostrou isso melhor do que Charles Fourier. Cara, quem é Charles Fourier?
Charles Fourier é um filósofo. É um filósofo francês do século XVIII e XIX, foi um socialista francês da primeira parte do século XIX, um dos pais do cooperativismo. Foi também um crítico ferrenho do economicismo e do capitalismo de sua época, adversário da industrialização, da civilização urbana, do liberalismo e da família baseado no matrimônio e na monogamia. Caramba! O caráter jovial com que Fourier realizou algumas de suas críticas faz dele um dos grandes satíricos de todos os tempos, pois propôs a criação de unidades de produção e consumo, as falanges ou falansterias, baseado em uma forma de cooperativismo integral e autossuficiente, assim como na livre perseguição do que chamava paixões individuais e seu desenvolvimento, o que constituiria um estado que chamava harmonia. Nesse sentido, antecipa a linhagem do socialismo libertário dentro do movimento socialista, mas também em linhas críticas da moral burguesa e cristã, restritiva do desejo do prazer. Nesse sentido, você também é um dos percussores da psicanálise. Caralho! Em 1808, Fourier já argumentava abertamente a favor da igualdade de gênero entre homens e mulheres, apesar da palavra feminina só ter surgido em 1837, né? Ah, então eles são expoentes do socialismo libertário. Não sabia. Você sabia? Não sabia. Em suma, tanto os meios sociais como os biológicos são objeto de investimento do inconsciente. Então, em suma, tanto os meios sociais como os biológicos, né, que, como eles colocaram, justificam o amor, né, são objeto de investimentos do inconsciente. Investimentos que são necessariamente desejantes ou libidinais em oposição aos investimentos pré-conscientes de necessidade e de interesse. Como energia sexual, a libido é diretamente investimento de massas, de grandes conjuntos e de campos orgânicos e sociais. Tá. Como energia sexual, a libido é diretamente investimento de massas, de grandes conjuntos e de campos orgânicos sociais. Beleza. Não se compreende bem sobre quais princípios a psicanálise apoia sua concepção do desejo, quando se supõe que a libido deve dessexualizar-se e até sublimar-se para proceder a investimentos sociais que ela inversamente ressexualiza tão só no decurso de processo de regressão patológica. E aí tem aqui uma nota de rodapé do Freud, né? Sobre o Freud, nota de rodapé 14. Que isso é importante, né? Essa ideia de que existe algo na libido, nessa força motriz inconsciente, né? Como se quando ela investe no campo social, aí ela já está indo para uma dimensão de sublimação. Mas é como se o Freud abrisse tudo o que é sexualidade, mas depois fechasse, né? Não, a sexualidade, se tudo der certo, vai se resumir ao sexo. As atividades sociais não são tão sexuais assim. E a Deleuze e Guattari estão colocando, né? As atividades sociais, elas já são atividades sexuais. Já são atividades da sexualidade, já são atividades do desejo, já são atividades da ordem não necessariamente da reprodução, obviamente, porque é da sexualidade, mas de um certo grau de descarga, de um certo grau de potência, de um certo grau de acontecimento, de realização, né? De afirmação, que é no campo da sexualidade. De satisfação também, né? Então, por exemplo, né, é estranho, como se você pensa um exemplo aqui, né? Você pensar o casamento fora de uma máquina social, né? Como se o casamento não fosse sublimação, o casamento fosse sexualidade, né? Sendo mais sexualidade. Mas o casamento, o investimento no gênero, no ritual, também é sexualidade, por mais que tenha um elemento estritamente social, de máquina social nesse processo, né? Então, por que haver essa distinção? Fico pensando isso, né? Porque quando você volta para um campo, por exemplo, artístico, um campo cerimonial, isso é sublimação, né? Porque isso é uma dessexualização. E aí, leio a nota de rodapé 14, Freud, 5 psicanálises, o presidente Schreber, tradução francesa. Entre aspas, as pessoas que não se libertaram inteiramente da fase do narcisismo e que, por consequência, a ela estão presas por uma fixação capaz de agir a título de predisposição patogênica, estão expostas ao perigo de que uma onda de libido particularmente potente, que por não encontrar outra saída para escoar, sexualize seus instintos sociais e assim aniquile as sublimações adquiridas no curso da evolução psíquica. Tudo que provoca uma corrente retrógrada da libido, regressão, pode produzir este resultado. Os paranoicos procuram defender-se como trauma tal sexualização dos seus investimentos instintuais sociais. Que
segundo eles, tem essa oposição, né, entre essa sexualização e os instintos sociais, né? Como se fosse um instinto sexual e um instinto de socialização. Então, são totalmente nada a ver com isso. Seguem eles. Isso é compreensível se o postulado dessa concepção for ainda o familismo, como se a sexualidade só pudesse agir no familismo natural, né? O familismo não fosse uma máquina social, dado que este sustenta que a sexualidade só opera em família, aí viu? E que deve se transformar para investir conjuntos mais amplos, ou seja, de se sexualizar e sublimar. Na verdade, a sexualidade está em toda parte, na maneira como um burocrata acaricia seus dossiês, como um juiz distribui justiça, como um homem de negócios faz circular o dinheiro, como a burguesia enraba o proletariado, etc. Frases fortes, tudo muito direto. E não há necessidade de recorrer a metáforas, tal como a libido não recorre a metáforas. Hitler dava tesão nos fascistas. Aí, né, não preciso falar de Bolsonaro, de Trump, né, de Elon Musk, dá um tesão danado na galera, né. As bandeiras, as nações, os exércitos e os bancos dão tesão em muita gente. É uma coisa bem freiriana, né, mas não do Paulo Freire, do Roberto Freire, né, sem tesão não há solução, né, que devolve o tesão, que é um haitiano, inclusive, que devolve o tesão para toda a dimensão da vida, né. Uma máquina revolucionária nada é enquanto não adquirir pelo menos tanta potência de corte de fluxo quanto essas máquinas coercivas. Ou seja, né, tem que ativar o tesão. Não é por extensão dessexualizante que a libido investe os grandes conjuntos. Ao contrário, é por restrição, bloqueio e assentamento que ela é determinada a recalcar seus fluxos para contê-los em células estreitas do tipo casal, aí que eles estão pagando de não monogâmicos fortes, né? Casal, aspas, família, aspas, pessoas, que isso aqui eu acho uma radicalidade muito interessante, né? Aspas, objetos. Sem dúvida, um tal bloqueio é necessariamente fundado. A libido só passa à consciência quando relaciona tal ou qual corpo a tal ou qual pessoa que ela toma como objeto. Então, sem dúvida, um tal bloqueio é necessariamente fundado. Ou seja, né, antes de amar esses objetos, todos os objetos globais, né, os que são elogiosos do objeto A, né, o casal, a família, as pessoas, os objetos, né, mas a sexualidade ela se relaciona, segundo eles, muito mais com o que é molecular nisso tudo, o que não é definido, o que é extramolar, né? O que é inframolar, de alguma forma, o que é elemento de composição disso. E não é um elemento específico, mas muito mais um certo movimento, né, de fluxo e corte que vai compondo isso só em última instância. Nesse sentido, né, sem dúvida, um tal bloqueio é necessariamente fundado. A libido só passa à consciência quando relacionada a tal ou qual corpo, a tal ou qual pessoa que ela toma como objeto, ou seja, esses objetos globais. Mas nossa, entre aspas, escolha de objeto, fecha aspas, remete ela própria a uma conjunção de fluxos de vida e de sociedade que esse corpo, que essa pessoa interceptam, recebem e emitem, sempre no campo biológico, social, histórico, no qual estamos igualmente mergulhados e com o qual comunicamos. Aí é toda essa amálgama, né? Inclusive os agenciamentos coletivos de enunciação que compõem essa amálgama. Para finalizar, as pessoas a que nossos amores são dedicados, inclusive as pessoas parentais, apenas intervêm como pontos de conexão, de disjunção, de conjunção de fluxos, deu o alarme aqui, cujo teor libidinal de investimento, propriamente consciente, elas traduzem. São só portos, né? São só, plataformas de trânsito, né, desses fluxos, né, dessa conjunção de fluxos, conexões, disjunções e conjunção de fluxos, né, de teor libidinal. Bonito, né, essas definições de amor aí, pra você dar cantadas na galera, cantadas talvez não monogâmicas, mas serve para cantadas monogâmicas também depois. Você é sábio, você vai saber usar isso aqui. É isso, galera. Vou lá seguir com os atendimentos aqui, seguir me hidratando e tocando a tarde por aqui. Um beijo grande. A gente se vê na semana que vem, continuando desse parágrafo. Valeu!